Então vamos direto a Curitiba, vamos saber do mercado de commodities com o professor Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde, como vai? Tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. Bom, uma sexta-feira aí que, lógico, segue pelo menos positiva na confirmação do caso atípico do mal da vaca louca. Isso dá um certo ânimo para os pecuaristas, melhora um pouquinho o humor. O mercado de grãos, nós temos aí a soja em plena safra, quase com pico de colheita, atravessando aí problemas logísticos, mesmo assim, uma alta até que considerável na Bolsa de Chicago, não? É verdade, nós tivemos essa semana uma semana meio morta, para falar a verdade, né, Braga? Depois de um dia lá que caiu 1,5%, quase 2%, a gente viu que, né, tipo, a situação meio que voltou aonde estava. Como eu havia comentado, acho improvável, muito improvável que a gente veja alterações de fato nas cotações essa semana, né, ou perto da nossa safra, porque a safra é posta mesmo, né? Eu acho que a partir de semana que vem, inclusive semana que vem ou na outra, que sai o primeiro relatório do USDA já com intenção de plantio avançado nos Estados Unidos, e a partir dali a gente terá uma noção melhor sobre para onde vão as cotações, né? Bom, você falava e tem batido nessa tecla, mostrado que, por enquanto, consolidar a safra aqui no Brasil, os preços podem variar um pouquinho mais, um pouquinho menos nessa faixa, Isso. mas as atenções para o segundo semestre lá na safra dos Estados Unidos. Mantém aquela perspectiva de cotações abaixo dos 14? Mudou um pouquinho a situação ou não? Então, na verdade, não acho que vai ter muita chance de mudar, não para nossa safra, não. Teria que ter alguma notividade, assim, tipo, alguma notícia aí que meio que chacoalhasse o mercado de forma imediata, mas acho improvável que isso aconteça, Braga, porque realmente as coisas estão bem posicionadas para que a gente siga. Então, esses 15 dólares deve mesmo ser a faixa de conforto, como eu venho falando há alguns meses, que deveria ser a vigilância agora passa a ser sobre a safra americana, contrato novembro 23, e sobre a nossa safra, contrato maio 24, né? Porque por enquanto, sendo bastante sincero, eu não vejo muita mudança no radar, não. Bom, eu estava observando, inclusive, os prêmios, né? São positivos, apesar dessa alta nos preços, né, da Bolsa de Chicago. Isso. Março, aos 15 dólares e 31, tem um prêmio de 11,25. Maio, a 15 dólares e 19,50, um prêmio também de 10,25. Geralmente, nesse período, os prêmios são um pouquinho menores, né? Porque a disponibilidade de soja é boa, a não ser que estão considerando soja com qualidade, né? Porque está chegando úmida, né? Com problemas aí até de soja com algumas cargas embaixo d'água. Seria isso também? Ou é prematuro afirmar esse tipo de situação? Eu acho que é bem prematuro ainda, viu, Braga? Sendo bastante sincero, até porque está começando agora, né? Ainda é muito prematuro. Os dados iniciais que a gente tem é de uma pré-intenção de plantio da ordem de 122 milhões de toneladas nos Estados Unidos, mas é isso. Nós não temos mais nenhuma informação realmente objetiva sinalizando... Porque, de novo, né, nem plantaram ainda, né? Então, se nem plantaram, como é que eles podem prever quanto vai ser colhido ainda, né? Tem isso também. Bom, o café está pressionado. Algum motivo especial? Não, hoje não. Movimento de fundos? Hoje os contratos estão mudando, né, Braga? Então o que acontece? São os primeiros contratos os primeiros negócios do novo contrato. Então ainda tem muita coisa muito nova por acontecer, né? Eu quero realmente ver semana que vem para a gente ter um norte mais bem alinhado, tá? De para onde deveremos ir. Bom, e também, lógico, só como sempre, né, o dólar aí, você tem falado a respeito dessa faixa, ele permanece no 5,19 agora, 0,06 de queda, mas também não tem grandes novidades também, não? Não temos. Em relação a ontem, pelo menos, não tem nada, nem informação no sentido de fundamento que tenha sido alterado, quanto preços de forma geral que podem sofrer algum tipo de volatilidade nova por um motivo novo. Não há. Bom, e por fim, né, nós falamos soja, café, dólar, petróleo. Petróleo sim está dando uma boa subida no mercado internacional, mas como você também ressalta, sempre vai ter essa oscilação, a não ser que tenha um fato novo, é isso? Isso. É o que eu falei, a gente está agora no meio do trimestre que a gente chama, né? A propósito, o petróleo tem chance
de segurar um pouco mais na alta, ali até pelo menos eu acho, $85, né? Porque ele está nessa faixa, vai fazer alguns meses de oscilação, mas para que a gente busque novas faixas, tipo $95, que seria a faixa exatamente superior, precisaríamos, obviamente, de informações novas, o que por enquanto não está no radar. Ô Maurício, para te explorar e finalizar a tua participação, você sempre trazia algumas informações aqui, é lógico, sobre fertilizantes, mas falava também sobre o preço futuro dos combustíveis, né? Uhum. Quando falava, olha, está a possibilidade de cair o preço, o mercado futuro está sinalizando a gasolina com uma queda. Isso, pelo menos nos teus gráficos, aparenta ou apresenta pelo menos uma possibilidade de ter combustível ou gasolina mais barato, porque disparou, né? Depois do fim do ICMS, pela cobrança dos estados, nós temos aí a gasolina dando uma disparada em várias regiões, praticamente todo o Brasil. O mercado futuro sinaliza um alívio nesse sentido ou não? Não sinaliza não, Braga, porque diferente do que muita gente acredita, né? O preço do combustível como um todo, ele é um preço internacional também, como é petróleo, né? E nesse momento, inclusive, o diesel está numa linha que a gente chama de estabilidade, não tem nem necessidade de alta nem de queda. Agora, o preço da gasolina tem, nesse momento, se a Petrobras fizesse o que ela vai dizer que faz, né, com os seus preços, ela teria que subir um pouco os preços da gasolina agora, em torno de uns 5%. O que eu acho improvável de fazer, porque como é uma alta pequena e que pode ser anulada, às vezes, em um pregão, a Petrobras deve esperar por novidades, ou seja, uma confirmação dessa oscilação mais alta para poder fazer novos aumentos no combustível. Por enquanto, não temos pressão nova. Tá certo. Esse barulho no mercado chegou aos investidores no mercado internacional com relação aos ativos aqui da Petrobras, o governo brasileiro nesse sentido, ou ainda não? Não, ainda não, Braga. Para ser bem sincero, não temos nenhuma informação que possa trazer nova volatilidade para a gente por enquanto, que é ainda é uma novidade boa, por assim dizer, mas vamos ver na semana que vem de novo, né? A gente acabou de virar um mês, né? Então, a partir de março, a gente tem uma noção um pouco melhor de para onde estão os ativos, porque, especialmente os agrícolas, final de março é o que a gente chama de final da sazonalidade de alta desses ativos, ou seja, não há muito mais motivos para continuarem subindo a partir de agora. E terminada a sazonalidade de alta, a gente passa a ter informações mais confiáveis de para onde as coisas deverão ir, né, daqui para frente. Pelo menos é a minha perspectiva por enquanto. Tem aula ao vivo amanhã ou não? Tem boteco ainda ou não? Tem boteco hoje e tem aula ao vivo amanhã, Braga. Hoje à noite eu vou falar um pouco das crises, diferença das crises, né? Hoje eu estou falando um pouquinho. A gente fala assim, mas as crises são todas iguais. Eu vou dar uma explicada do porquê que eu acho que a crise que a gente está vivendo agora ela é um pouco diferente da média, pelo menos do que a gente viu nos últimos 40 anos, Braga. Então vamos ver. E amanhã, às 5 horas da tarde, a terceira aula ao vivo dos nossos queridos alunos da turma 10, que vão poder conversar com a gente e conhecer um pouco mais dessas dinâmicas de hedge, né? Muito orgulho, vamos fechar amanhã a 10ª turma, a terceira aula, 5 horas da tarde, e hoje, 9h30 da noite, no meu Instagram. Você que não me segue, @Maurício Bellinello, lá no Instagram. Vou ter 9h30 da noite de graça e de grátis, é só chegar. É isso aí, @Maurício Bellinello, dá uma passadinha lá, conversa com o Maurício, acompanha o Boteco do Maú. E amanhã a aula ao vivo para o pessoal que se inscreveu na 10ª turma de Introdução ao Mercado de Commodities Agrícolas. Um grande abraço para você, bom boteco, bom papo, boa aula amanhã. Segunda a gente volta a se falar. Se Deus quiser, Braga, um ótimo final de semana a todos, viu? Igualmente.